E vamos então bater o papo agora, ele que é presidente aí do Agir e mais conhecido como Gustavo pela cidade. Gustavo, seja sempre bem-vindo ao nosso Comando Geral. Bom dia. Muito bom dia, Magela. Bom dia, Natan. Bom dia, Magalhães. Depois de ouvir aqui comentários inspiradores, lúcidos, né, dos dois aqui, realmente faz com que a gente se sinta motivado em estar ouvindo política, discutindo política, independentemente de resultado. Até porque essa bancada aqui muito me honra, né? Muito me honra estar ao lado de vocês e fazendo história aqui no sistema de comunicação. Gustavo, a gente teve o processo eleitoral, né, as eleições municipais. Você comandou a estratégia do Agir e ao final do processo eleitoral o partido não alcançou o objetivo, né? Queria saber na sua avaliação o que ocorreu para que o partido não alcançasse uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Bom, em primeiro lugar, a falta de crença nos pequenos, né? Assim, a gente coloca um pouco da conta sob a coordenação de campanha, né, do nosso candidato a prefeito, até então, Fábio Novo. Eu sempre dizia que você desmobilizar os pequenos era um grande erro, porque os pequenos, o exemplo é o nosso, todos foram fiéis e leais até o último momento. Eu, particularmente, eu sou um cara muito afeito à lógica, né? Tudo é matemática. Então nós tínhamos uma estratégia muito bem feita, muito bem compactada, embora o partido com as dificuldades de não ter o fundo eleitoral e nem o tempo de TV, que eu acho que isso também trouxe alguns prejuízos, mas não que não fossem reparáveis. Mas dentro dessa compactação e pela falta, né, da logística, né, do apoio que deveria ter sido dado da forma, digamos, mais concisa, mais objetiva, e nós tomamos uma decisão na semana da eleição, eu particularmente, não é, sem atingir os colegas, para não desmotivá-los, depois de várias reuniões, de várias observações, eu tomei uma decisão de apoiar um outro candidato a vereador, né? Então, assim, quando eu vi que o partido não iria alcançar nem os 12 mil votos para que eu pudesse disputar na sobra, né? Então a gente resolveu, aí eu saí conversando com 2, 3 candidatos a vereador e ao final nós pedimos o nosso público votante de forma pessoal, aqueles mais próximos que votassem no primeiro suplente agora, né, eleito, Júnior Macedo, do PDT. É um amigo, já foi candidato comigo em 2016 pelo PSC, foi membro da minha executiva municipal, é um jovem, eu conheço, né, dentre outros que eu procurei para conversar. Eu procurei o Vinícius, que foi o vereador também eleito em 2020, nossa chapa pelo Avante, né, quando nós montamos a chapa do Avante. Não consegui me comunicar com ele, eu acho que por conta do estresse, por conta do afunilamento, houve essa falta de comunicação, mas era a minha primeira opção. E aí ficamos na segunda. Faltou pouco para o Júnior ser eleito, mas a gente fez a nossa parte. E o partido, nós já tivemos uma reunião com os membros da chapa, onde eu comuniquei esse meu movimento. Praticamente todos compreenderam. Afinal de contas, eu fui candidato em 2020, eu tive mais de 1000 votos, né, na base do então prefeito Firmino Filho. E ouvindo ainda há pouco aí a participação, a intervenção de um rádio ouvinte que já é conhecido aqui de nós, inclusive um cara que renega até os idosos, maltrata os idosos como motorista de aplicativo que ele é, que ele precisa estar mais informado, né, dos acontecimentos, né? Ele fez algumas ilações e eu quero dizer a esse rádio ouvinte que as providências judiciais serão tomadas, né, acerca do que ele falou aqui antes de começar a segunda etapa do programa. Agora, Gustavo, a eleição foi marcada também por algumas situações que você teve um certo protagonismo, inclusive aquela denúncia que foi protocolada sobre uma suposta compra de votos, depois foi arquivada, notícia de fato pelo Ministério Público. Gostaria de ouvir a sua avaliação sobre tudo isso, o que foi que de fato aconteceu ali, como é que você avalia o arquivamento dessa situação? Bom,
primeiro lugar, a população de Teresina, eu vou remontar aqui a um tempo aí, quase mais de uma década atrás, o caso Fernanda Lages. Teresina foi embriagada, não é, com fake news. Houve muita fake news, muita desinformação nos grupos de WhatsApp, muitos memes. Esses memes corroboraram com esse desgaste. Eu acho que as pessoas, quando elas recebem algum tipo de informação, Natan, João Magalhães e aqui Magela, a todos aqui do Sistema Dia, não é à toa que o Sistema Dia é líder em credibilidade, é aferir fontes. Não é simplesmente você pegar um vídeo qualquer lançado em um WhatsApp, onde não aparece o comentarista, onde não aparece a origem, né, da informação, e você sair acreditando em tudo que ouve e tudo que vê. Aquela notícia, de fato, foi uma estratégia que os nossos adversários utilizaram para gerar esse desgaste. E eu tenho convicção de que o prefeito eleito não participou dessa engenharia, mas se beneficiou dela, né? Isso é fato, né? Então, assim, nós somos vítimas de uma fake news, de um ato conspiratório, né, onde se montou um enredo falso, levaram isso às barras da justiça para se tentar criar fatos, porque isso aconteceu no início do mês de maio, mas eles protocolaram de junho para julho. Olha o lapso temporal. Então, o tempo que foi levado justamente para ficar criando factoides, para poder se criar, não é, um ambiente de desgaste, né? Não só da minha pessoa, mas como da tentativa também do nosso candidato a prefeito, né? E do publicitário Alexandre Noleto também, né? Porque ele foi envolvido nisso. E foi também arquivado, né, Gustavo? E aí o que foi que aconteceu? Apuraram, né? O Ministério Público recebeu as informações, recebeu as supostas provas. Diante de uma análise aguçada, com muita parcimoniosidade, com muita serenidade, chegou-se à conclusão que, de fato, não foi um fato, né? Foram provas clandestinas, gravações clandestinas, editadas, e eu sempre alertei aqui nesta bancada que eram áudios editados. Eu respondi a alguns rádio-ouvintes e telespectadores, e como de fato foi arquivado. Eu, inclusive, fui atrás na Polícia Federal, eu fui no Ministério Público, porque quem tem culpa no cartório não vai atrás de querer saber a elucidação do caso. Pois eu fui atrás, fui ao Ministério Público, fui à Polícia Federal, atrás de saber se eu era inocente ou culpado, João. E, graças a Deus, a justiça, nesse ponto, ela levantou a venda dos olhos. Ela olhou, não é, com um olhar de lupa, e constatou-se que nós não cometemos nenhum tipo de crime. Nós não cometemos abuso de poder econômico, isso é muito simples de comprovar. Os denunciantes continuaram lá. Os denunciantes, inclusive, foram candidatos a vereador e vereadora lá, não é? Na base do agora prefeito eleito Silvio Mendes. Então, como é que houve cooptação, como é que houve abuso do poder político e econômico, se esses denunciantes não configuraram nem como apoiadores ao Fábio Novo ou a qualquer outro candidato a vereador da nossa base? Então, isso aí por si só já era para ter dissipado o lenga-lenga, não é? Mas, como existem pessoas como o rádio ouvinte que participou no primeiro momento aqui, pessoas de uma ignorância elevada, de uma percepção, falta de sensibilidade, é o que leva, infelizmente, a decisões serem tomadas de forma assodada, de forma equivocada e, inclusive, desrespeitosas. Só para abrir esse assunto aqui, Gustavo, qual o impacto, então, que esse episódio teve na sua candidatura? Houve, de fato, aí, prejuízo eleitoral à sua figura? Com certeza, houve. As providências nós estamos tomando. Ontem eu tive uma rodada, uma reunião com o nosso corpo jurídico. Nós vamos tomar, sim, providências, já antecipando uma possível pergunta de vocês. O João tá aqui, o João já percebia o link, né, dessa possível pergunta, e já respondendo essa pergunta de forma indireta, nós vamos tomar providências em relação aos partidos, né, à União Brasil, ao Progressistas, aos Republicanos e aos denunciantes.
Isso que eles fizeram, eu sou pai, eu sou filho ainda. Eu tenho meus pais, minha mãe, meu pai. Meu pai tem 80 anos de idade, entendeu? Atravessou agora um processo de recuperação de um câncer, e nós sabemos que pessoas que estão num processo de recuperação de um câncer não podem sofrer estresse, porque pode ter a recaída, o acometimento, né, o retorno da doença. E minha mãe é uma doutora em ciências sociais, eu estive no domingo com ela conversando sobre isso. Ela, inclusive, está fazendo uma análise sociológica das eleições, porque são ciclos. Em 2020, houve um sentimento de mudança. Se você prestar atenção, Teresina teve 100 mil eleitores que se abstiveram. Ou seja, a pesquisa, João, não errou. Na minha opinião, as pesquisas não erraram. O que houve foi que o eleitor que se dizia votante do Fábio não foi votar. Não viu inspiração, ou achou que a eleição também estava ganha e que não havia necessidade de sair de casa ou de cancelar aquela viagem para ir votar. Entendeu? Então não estou aqui penalizando os institutos de pesquisa, inclusive os nossos adversários, o senador Ciro. Eu acho até justo que deve ter algumas leis que precisam pôr limites nos institutos, até para evitar realmente o uso indevido, não é? Até porque o Piauí, isso foi matéria nacional, foi um dos estados que mais se utilizou o recurso das pesquisas, né, eleitorais. Agora, assim, na minha opinião, os institutos não erraram. 130 mil pessoas não se sentiram motivadas a ir às urnas votar em alguém, porque 30 mil votaram branco e nulo e 100 mil pessoas não saíram de casa ou não cancelaram algum compromisso externo para irem votar. É isso. Aí outra, quando você também faz uma análise a rigor do processo em si, eu entendi, e isso eu alertei a coordenação geral de campanha, nos últimos 10 dias eu senti na rua que estava havendo um processo de desidratação do nosso candidato Fábio Novo, por conta talvez dessa desmotivação do eleitor de sair de casa achando que já estava ganhando, porque todas as pesquisas diziam qual é o candidato que ganha, qual é o candidato que ganha, todas elas diziam que era o Fábio Novo. Então, assim, a campanha foi uma pré-campanha belíssima, a campanha em si também é uma campanha robusta, com volume, uma campanha respeitosa, pré-positiva. Em nenhum momento, se você ir às nossas redes sociais, tanto a minha como do candidato Fábio Novo, não utilizamos dos meios para criar fake news ou para ficar falando mal de A ou de B, sempre com propostas. Por quê? Porque nós entendemos que o eleitor, na sua essência, merece ser respeitado. Agora, não houve esse sentimento de... Isso é cíclico. Você vê o resultado das urnas. Ontem eu estava ouvindo uma outra emissora, ligou um rádio ouvinte, dizendo, eu quero ver agora se esses vereadores vão falar sobre transporte, se esses vereadores vão resolver o problema das UBS. Gente, a primeira análise que tem que ser feita é do comportamento do eleitor. Foi o eleitor que escolheu a Câmara que foi eleita agora. Então, há figuras que sequer têm um serviço prestado à nossa sociedade e foram eleitas. Eu aqui, Gustavo, vou condenar? Claro que não. Porque o eleitor que escolheu, foi o eleitor que se mobilizou para votar em alguém. Quando você vê digamos assim, uma frota de veículos adesivadas e você analisando o candidato, você se pergunta, o que esse cara fez para fazer, qual o sentimento que está fazendo com que aquela pessoa utilize o adesivo de um determinado candidato? Essa é uma pergunta, Magela, que eu vou deixar no ar para o rádio ouvinte telespectador fazer análise e responder para si mesmo. Porque os meus que foram adesivados, João, Natan, foram as pessoas que foram até meu escritório ou me ligavam. Eu cansei de publicar nas minhas redes sociais, eu mesmo colocando como delivery. Olha, aqui não foi por gasolina, olha, isso aqui não foi por isso. A pessoa não é verdade, a pessoa confirmando, eu colocando, ou seja, eu acho que a minha dose de vitamina D em Teresina, ela está suprida, eu acho que por uns 2 anos. Na reta final da campanha, Gustavo,
circularam muitas informações de que você teria sido isolado, né? Vamos dizer assim, ou distanciado da figura do candidato majoritário. Isso de fato ocorreu, né? E aí já projetando o futuro, você segue nesse mesmo campo político? Como é que está essa discussão? Bom, primeiro dizer que minha relação com o deputado Fábio Novo é boa. Nós não temos nenhuma rusga, tá? Eu tenho como um grande parlamentar, um deputado prepositivo, um deputado atuante, um deputado que tem serviço prestado não só na região dele natural, lá na região de Bom Jesus, como em outras cidades, e essencialmente em Teresina. Isso é notório, tem traços, tem a mão do deputado Fábio Novo. Agora, recentemente, como líder do governo, ajudou a aprovar, inclusive por unanimidade, com votos dos deputados da oposição, projetos importantes, como o ProURB, por exemplo, que é um programa inovador, que era do programa dele também de governo, caso alçasse o cargo de prefeito. Tem aí o OPA também, ele participou ativamente desse processo de aprovação do OPA. Então, assim, não há nenhum tipo. Agora, claro, perifericamente, você passa a perceber alguns distratos, né, de algumas pessoas, é óbvio. Mas eu sou um cara muito maduro, João. Eu já passei por diversas adversidades. E eu sempre costumo dizer, Natan, que o tempo é revelador. O Natan já me acompanhou em alguns momentos de sofrimento já nesse ambiente político. E o Natan, assim, em alguns momentos ele até não serviu como divã, mas ouviu-me, né? E aí, em outros momentos, você também, João. Eu já vim aqui em outros momentos na redação aqui do jornal O Dia falar de diversos problemas. Sim. Na seara política. E quando aqueles pensam que a gente está destroçado e tudo, eu com tranquilidade, não é que eu ressurjo das cinzas, mas é porque o tempo ele revela quem está com a verdade. Para ser bem sincero, eu não fui eleito, não sou vereador, mas eu não estou frustrado. Eu, inclusive, tenho um vídeo meu na minha rede social, onde eu falo disso no domingo da eleição. Eu digo que eu estou cansado. Eu estou cansado, eu não estou frustrado nem chateado. Agora, vou continuar minha atuação. Eu, inclusive, estou agora montando um instituto. Esse instituto se chamará Professora Cristina Leite. Inclusive, minha avó, já falei dela aqui, foi jornalista aqui do jornal O Dia, inclusive, minha avó. Minha avó foi professora de espanhol, latim, francês, deu aula no liceu, deu aula na universidade, participou de uma academia literária, morreu muito nova, morreu com 45, 46 anos de idade. Mas a minha avó teve uma participação incisiva, foi escritora, participou da Academia Piauiense de Letras. Então, assim, ela é essa mola motriz. Esse instituto vai cuidar da inclusão, né? Nós vamos trabalhar o tema do autismo, como você já me abordou em outro momento. Esse instituto levará o nome dela. Eu, no primeiro momento, pensei em pôr o nome do meu filho, mas eu acho que para poder dar lastro, dar mais credibilidade, a biografia da minha avó é uma biografia mais interessante em relação a isso, até porque ela foi fundadora da APAI, né? Ela secretariou a APAI, ela foi convidada para ser presidente, ela não quis. Então, assim, é uma pessoa que foi desprovida, não é, do aparecer, mas ajudou, mecanizou essa instituição maravilhosa que é a APAI. E inspirado nela, nós vamos continuar nosso trabalho pela cidade, quem sabe pelo Piauí. Já fui convidado a dar uma volta em algumas cidades para ver determinados problemas. De repente, num possível retorno nosso aqui à casa, que já está sendo conversado com a direção do Sistema O Dia, de repente, numa dessas incursões pelo interior, nós vamos trazer informações para esta bancada, né? Então, assim, tudo é uma questão de tempo, e o tempo sempre ele é revelador, né? Ele sempre mostra quem está com a verdade. Gustavo, você também pretende continuar esse trabalho de rede social? Nos últimos anos você se tornou até um influencer, né? Muitas publicações, e esse trabalho vai continuar também na rede social? Olha, interessante essa tua pergunta, porque foi de uma forma muito espontânea, muito natural, né? Não foi uma coisa, porque alguns influencers são levados a ser porque querem, né? Querem notoriedade, querem... Não, eu fui fazendo e de repente as pessoas começaram a pedir socorro, né? Pedir que nós estivéssemos pela cidade. Então não foi uma coisa do Gustavo Henrique, foi uma coisa que você acabou sendo levado a fazer. E isso me motiva, porque eu continuo recebendo sugestões de pauta
Nesse momento nós estamos apenas nos reorganizando, porque, queira ou não queira, foi um processo cáustico, um processo cansativo, né? Onde a gente participou de forma honrada, como eu falei, de forma muito espirituosa, contribuímos com esse processo, e respondendo com mais objetividade ainda aquela tua pergunta, se me trouxe prejuízos. Claro que aquela questão dessa notícia de fato trouxe. Se eu disser que não, eu estaria mentindo. Claro que trouxe, né? É por isso que eu falei que nós estamos tomando as devidas providências, né? Mas com muita calma, com o pé no chão, nada de revanchismo, não é isso. Eu acho que tem que ser pedagógico para poder, como é o caso do rádio ouvinte que participou no primeiro momento, nós vamos tomar algumas providências no âmbito jurídico, até por uma questão pedagógica, porque senão vai que vira moda, as pessoas acharem que podem dizer o que quiserem e ficar por isso mesmo, até porque eu não sou uma pessoa desonesta, não cometi crime nenhum, isso eu disse aqui nessa bancada várias vezes. O Magela é testemunha, o João e o Natan ainda não participavam aqui da bancada, mas foi tratado desse assunto diversas vezes, fui penalizado inclusive por uma questão de bom senso, né? Mas assim, pretendo continuar assim, Natan. Inclusive, vou escrever uma coluna. Eu fui convidado para escrever uma coluna em um site, né? O nome do site é Revista 40 Graus. Eu estou apenas ainda vendo por onde é que eu vou começar, né? Para poder a gente não desperdiçar tempo e sermos, digamos assim, o menos passional possível, porque dizer que você em alguns momentos não acaba sendo, porque envolve às vezes um pouco de sentimento no que você escreve, no que você informa. Mas dizer a todos os rádio ouvintes e telespectadores dessa telinha maravilhosa da TV O Dia, que o Gustavo Henrique está sereno, está tranquilo. Agora, eu não vou deixar de ser combativo. Agora, sempre combatendo o bom combate, com respeito. Vou fazer o que um vereador talvez não faça, vou continuar fazendo, com a única diferença: não vou ter o gabinete, o salário de um vereador, que é muito bom, né? O salário de um vereador. Tem também a verba de gabinete, tem a verba indenizatória, e nós vamos acompanhar os vereadores. Não vamos policiá-los, mas nós vamos acompanhar, não só como comunicador, mas como cidadão, o movimento dos vereadores, do prefeito eleito. Eu não sou um torcedor do quanto pior melhor, de forma alguma, até porque eu conheço o prefeito eleito, já fui do campo político dele. E aí, respondendo se eu estarei ou não no campo político do qual eu fiz parte desse processo eleitoral, eu sou um simpatizante, se eu disser que não, do governador Rafael Fonteles. É um jovem que me fez voltar a acreditar que é possível você fazer gestão de verdade, que é possível você colocar o Estado para produzir, para trabalhar política de Estado para a população, e aí cabe a ele me manter convencido ou não, né? Então, assim, dizer que eu estarei no processo eleitoral de 2026 é muito cedo, é óbvio, mas a gente vai plantando para colher. Essa que é a grande verdade. É isso aí. Então, a você que nos acompanha, queremos agradecer aqui ao Gustavo pela cidade, né, por esse bate-papo, por essas informações trazidas aqui. E mais algo que você queira destacar, Gustavo? Fique à vontade, suas considerações finais. Bom, destacar que o rádio ouvinte eleitor, aqui é para o eleitor em si, né? A gente precisa colocar alguns pontos finais em determinados comportamentos. Você não pode ficar tentando negociar o voto em troca de uma vantagem. O que eu vi em Teresina esse ano foi uma completa aberração. E aí não adianta ninguém dizer assim, tenho como provar. Inclusive eu coloquei vídeos a respeito. Eu coloquei vídeo, Magela, de uma senhora lá na Praça Saraiva, vendedora de uma banca de água de coco, fazendo uma lista, ela compondo uma lista de eleitores que iriam receber, não é, vantagem financeira para votar em alguém. Eu ainda tentei travar um diálogo, mostrar a ela o quanto aquilo ali era ruim para o processo eleitoral, mas ela disse que queria ajeitar a família. Ela disse isso. E isso eu vi em diversas regiões de Teresina. O eleitor, na verdade, ele precisa dar um basta nisso, porque o resultado final da eleição não é do político, é do eleitor.
Então, olha, teve gente com um certo poder aquisitivo, ô Magela, que me ligou. Cadê? Tu não vai deixar aqui R$50 para mim, para a mulher e para minha filha, não? Eu digo, rapaz, o cara chegou a esse ponto. Ou seja, o eleitor, ele viciou na adrenalina, Natália. A adrenalina de receber aquilo pela janela do carro de madrugada, dar batidinha na porta de madrugada e receber o indevido. Eu, Gustavo Henrique, não pratiquei isso, não. Isso é muito claro e eu desafio alguém a provar isso. E um detalhe, tem tudo documentado, tudo colocado às claras. Como eu falei agora há pouco, basta você voltar um pouquinho no tempo, algumas semanas atrás, e analisar os adesivos dos veículos de candidatos por aí. O que foi que levou alguém a usar, se expor com um determinado candidato? Fica essa grande interrogação para você, rádio ouvinte, eleitor, responder para si mesmo. Lembrando, o resultado final desta eleição, os representantes que estão na Câmara Municipal de Vereadores, é fruto, resultado do eleitor e não do próprio político, tá bom? Então minhas redes sociais aí, só para reavivar, é Gustavo Henrique Povo ou simplesmente Gustavo Henrique pela cidade, em todas as plataformas, né, das redes sociais digitais. Agradecer ao Sistema O Dia de Comunicação essa oportunidade de fazer esses devidos esclarecimentos, dizer aos notáveis colegas que é um prazer, uma satisfação e uma honra muito grande estar nessa bancada com você, João, com você, Natan, com você, Magela Lima. Não Obrigado. Vá atender celular andando de moto, pelo amor de Deus. Ainda bem que você explicou que não atende. Valeu, gente. Muito obrigado. Bom final aí de programa e uma excelente terça-feira para todos nós. Boa sorte. Boa sorte, Gustavo. Para todos nós. Então, obrigadão, Gustavo. Gustavo pela cidade.